É isso aí, galera. Para você que está aqui mais uma vez, a gente, na verdade, está aqui mais uma vez com a Casa na Casa do Podcast, para levar aqui mais uma entrevista super legal para você. Fernando Lucena, Alexandre Palombo, né? E a gente está com um convidado bem especial hoje aqui. Você vai saber de uma história bem bacana, bem legal, conhecer um pouquinho mais desse cara que está aqui. Para você que acompanha aí, claro, na rede social, bastante seguidor aí na rede social, um cara que faz muito sucesso, na verdade, né? Só que ele fica meio escondido, eu acho que ele é meio tímido. Então, galera, prazer, Fernando Lucena aqui do meu lado, Alexandre Palombo, e aí? E aí, Fernando, tudo bem com você, meu querido? Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, hoje nós arrebentamos com o convidado, hein? Fala a verdade. Oh, cara, demais, hein? Esse convidado aqui é show de bola. São tantas emoções. Tantas emoções. Pessoal, hoje a gente vai conversar com o Júlio José, e o cara é fera. Rei Roberto Carlos é com ele mesmo. O cara manda muito bem. Um dos caras com o programa mais antigo na atualidade aí, na rádio, falando sobre o Rei Roberto Carlos. Vamos conversar? Recebe o nosso convidado aí. É isso aí. Julião, muito prazer, cara. A gente, de coração, agradece aqui a tua presença aqui. Prazer imenso ter você aqui, conhecer um pouco mais da tua história, para você também divulgar aí para essa galera que curte aí a Casa do Podcast, né? E com certeza vai abrir um leque maior ainda para você que já está bem, né? A gente está até meio tímido aqui, né, entrevistando o cara, porque daqui a pouco vamos ter que fazer foto, pegar autógrafo, porque o cara é fera, né? O cara é fera e amigo do fera, né? Então, você imagina. Pessoal, então, lembrando que tem o apoio aí da I Love Pizza, né? Então, se você gosta de uma pizza boa, I Love Pizza aí, Gama, Santa Maria, fala lá com o Julinho, lá na Santa Maria. E a Casa do Podcast, você quer gravar seu podcast? É na Casa do Podcast. Entre em contato aí, manda um direct que a gente conversa. Verdade. Então, gente, vou apresentar para vocês aqui agora grande Júlio José. É um cara que é fãzaço do Roberto. A gente vai falar sobre o Roberto Carlos hoje. O cara conhece mais do Roberto que ele mesmo, entendeu? É verdade, você vai saber muito do Roberto aí. Julião, prazer, cara, ter você aqui. Seja bem-vindo. Fernando Lucena, Alexandre, o prazer é todo meu, né? Aí, galera, vocês que vão curtir aí esse podcast aí, não cria tanta expectativa assim não, viu? Eu acho que eles exageraram um pouquinho. Não sei se esse cara sou eu, não. Esse cara é ele, sim, não, já. Boa. Acho que o que ele falou ali com relação a ser fãzão do Roberto Carlos, isso aí é verdade. Agora um pouquinho ali, né? Mas assim, vamos curtindo aqui. E realmente eu fico muito lisonjeado de poder fazer parte aqui, né? Poder participar desse programa aqui, né? A gente que agradece. Eu que agradeço aqui, para mim está sendo uma honra. Né? O primeiro podcast que eu estou participando. Caramba, olha só, é prazer nosso, né? Primeiro podcast do cara, não? Fernando, eu vou falar, a gente tá acertando de primeira, hein, cara? Sempre, cara, sempre. No outro pod foi o Jacó Tatu, DL. que bacana demais, artista, tatuador. E hoje, né, o Júlio aí para conversar. Júlio, vamos contar um pouco sobre a paixão aí pelo Roberto Carlos, pelas coisas, né? Eu quero te começar, eu tava dando uma pesquisada aí, Júlio, eu vi o seguinte, cara, você é fã do Roberto Carlos, né? Primeiro, o Júlio é morador do Gama, tá, gente? Gama aqui, Distrito Federal, Brasília. O Júlio é morador aqui. É um cara que, fãzão do Roberto Carlos, e eu li um pouco aqui mais ou menos da tua história. Vamos começar e eu vou te fazer a primeira pergunta. Cara, conta pra gente, porque eu tô curioso, Alexandre também, a gente até partilhou essa informação aqui. Você é um cara fã de Roberto Carlos desde os 5 anos de idade, isso em 1974. Agora, conta pra gente, como é que uma criança, cara, de 5 anos de idade se torna fã de um cara, sei lá, de um cantor, de um ator, no seu caso, do grande rei aí, Roberto Carlos? A coisa foi assim, foi de forma bem assim, gradativa e natural. Sabe? O que foi interessante é que o seguinte, em 1974, o Roberto Carlos lançou a música Eu Quero Apenas. Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E aí, eu, criancinha, nem sabia quem era Roberto Carlos, claro, né? Sim. Mas eu era fãzão dessa música, né? Inclusive, essa música tem uma frase que muito depois de adulto que eu fui entender o verdadeiro significado da frase, que uma coisa que eu achava interessante na música é que ele cantava um coro de passarinho, e eu imaginava que, toda vez que eu ouvia ele cantando isso, eu imaginava um monte de passarinho batendo nele, se dando coro, né, nas costas. Aí eu achava que interessante, eu falei, isso deve ser legal. Aí, muito depois que eu fui entender que um coro de passarinho, na verdade, é um monte de passarinho cantando. Mas aí o que aconteceu? Aí, com 5 anos, ele lançou essa música, eu fiquei fã. Em 1977, ele lançou Amigo. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. E eu fiquei fãzão daquela música. Também criança, sem ainda saber quem era Roberto Carlos direito. Né? Em 78, ele lançou Lady Laura. Né? E também era uma música que eu gostava. E aí, com 9 anos de idade, eu comecei a tocar violão. Por coincidência, as primeiras músicas que eu aprendi violão na rua, né, não era em escola nem nada, uma pessoa ensinava aqui, outra ensinava ali, que a primeira música que eu aprendi foi Olha Dentro dos Meus Olhos, né? A música que estou aqui, de 67. Aí a segunda, aí aprendi o Calhambeque, fui aprender algumas musiquinhas e, por coincidência, todas eram do Roberto Carlos. E naquela época, começou a sair nas bancas de revista
começaram a vender aquelas... Começaram a vender, não, já vendia, né? Mas começaram a sair umas revistinhas especiais com músicas do Roberto Carlos. E aí eu comprei essas revistas, porque tinha algumas músicas que eu já conhecia, e nessa revista, vinha, além das músicas cifradas para violão, vinha sempre contando, cada revista, um capítulo contando um pouco da história dele. E aí eu achei interessante, gostei muito da história, fui gostando ali. E aí, quer dizer, assim, e aí meu pai comprou uma vitrolinha, daquelas que a caixa de som é a tampa, aquelas laranja, Philips ou Philco, não lembro. Da blusa. Né? Isso, quase da cor da blusa do Fernando. Aí, o primeiro disquinho que eu tive foi justamente da música Amigo, de 77, um compacto. E aí, do outro lado, da Jovem Estágio de Domingo, eu ouvia muito aquele compacto. E quando eu fiz 10 anos de idade, eu pedi de presente de aniversário um LP do Roberto Carlos com a música Lady Laura. Então, foi o meu primeiro LP. E aí, quer dizer, os primeiros discos, as primeiras músicas que eu aprendi no violão, tudo era Roberto Carlos. Aí eu comecei a acompanhar. E aí fui ficando fã. E aí, todo ano, eu pedia de aniversário um LP do Roberto Carlos. No Natal, eu pedia um LP do Roberto Carlos. No Dia das Mães, eu dava um disco do Roberto Carlos para minha mãe, para aumentar minha coleção, né? Tá vendo? O cara E aí, aos pouquinhos, estratégico. fui crescendo. E aí, essa fama de fã do Roberto Carlos, eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi para as revistas, para jornais, tudo. Eu sempre gostei de participar dessas coisas, né? E aí, quando saíam essas revistas do Roberto Carlos, eu também escrevia para essas revistas. E aí falava que tinha um acervo, tinha isso, tinha aquilo. Na época, as pessoas... eu consegui algumas raridades do Roberto e na revista saiu. E aí, pessoas do país todo, assim, criei muitos amigos nessa época, na época da carta ainda. Ah, você grava para mim? Eu gravava a fitinha cassete, mandava, né? E aí, comecei a ficar conhecido, né? Por conta do Roberto Carlos, porque você... Por conta do Roberto Carlos. Interessante. Muito bacana a história, Pô, viu? bacana. Agora, você sabia que o Júlio, também olhando aí, o Júlio, você foi o cara que criou a primeira página do Roberto Carlos em 1977 na internet. Isso. Que, por final, se tornou patrimônio da internet. Exatamente. Conta essa história pra gente. Em 1997, quando estava começando a internet aqui no Brasil, né? Especificamente aqui em Brasília. Então, quase ninguém ainda tinha isso. É a época da internet de escada. Aquele negócio todo, né? Aí, a primeira coisa que eu fiz quando consegui colocar a internet lá em casa, que na época a internet era aquele caso, você tinha que ficar pouco tempo, porque o tempo que você estava conectado, você estava gastando como se fosse uma ligação telefônica. E tinha que ser sempre de meia-noite às 6 da manhã, porque era mais barato, ou no domingo. Horário melhor, né? Durante o dia, você não podia ficar na internet porque o telefone ficava ocupado, então, quer dizer, era uma luta. Aí, mas qual foi a primeira coisa que eu fui pesquisar na internet? Alguma coisa sobre Roberto Carlos. E aí, para minha surpresa, não tinha nenhuma página ainda específica, exclusiva sobre Roberto Carlos. Aí eu falei, caramba, vou ter que ser o primeiro. Aí eu falei, vai ser isso. E aí foi várias noites seguidas, assim, virando noite mesmo, fazendo a página, criei a página toda na época, a ferramenta que eu tinha era o Word, e na época você não podia colocar na página nem som, nem vídeo, e imagem, fotos, tinha que ser em baixa resolução, porque senão as pessoas não iam conseguir acessar. Pesava muito, exatamente. E aí eu criei essa página, e ela ficou como a primeira página do Roberto Carlos. E o mais interessante é o seguinte, junto com a página, eu criei um fã-clube virtual, o primeiro fã-clube virtual do Roberto Carlos. E os primeiros fãs a se inscreverem não eram do Brasil. Acabou que os primeiros acessos... que no Brasil quase ninguém ainda tinha internet, então era muito pouco. Então, aí eu tinha assim, as pessoas que acessavam era México, Espanha, né? Até era um padre, Miguel Valenzuela, era mais pessoas, né? De México e Espanha do que do Brasil. Né? Viu que interessante? O cara começou a ficar conhecido lá fora, primeiro para depois no Brasil. É igual aqueles cantores antigos lá, igual o Fábio Júnior, essa galera toda. E hoje você vê que hoje a questão do acesso é tão rápida, na época não. Eu lembro que, bem depois, eu lembro que teve uma época assim, o site conseguiu 10 mil acessos. Quer dizer, contava o visitante. Contava que aí eu tinha um sisteminha que você colocava lá, fazia a programaçãozinha, tinha um PageMaker, era o PageMaker que a gente usava na época. Não, PageMaker não era... PageMaker não era isso. Esqueci o nome aqui. Você vai lembrar, tô brincando. Vou te falar que eu não lembro. Daqui a pouco eu lembro. Você fazia a página, né, colocava os acessos, e hoje, coisa que 10 mil acessos é coisa de, dependendo do que é um dia, um estalo, né? Na época foram assim, vários dias. Eu lembro que aí saiu uma matéria na televisão, o pessoal da TV foi lá em casa, ficou a tarde todinha, filmou aquela coisa, e na reportagem, tá até no meu canal no YouTube, tem lá essa reportagem. Tem lá, né, Júlio, né, a página já... A repórter chega e colocou, já atingiu 10 mil acessos. Mas faz sentido ser muito, porque o acesso à internet não era tão
Era bem aberto limitado. como era hoje, Isso. né? bem E olha que limitado. interessante, né? Um cantor nacional, brasileiro, também ter fama fora, porque as pessoas acompanharam porque já conheciam ele de alguma maneira, né? Interessante. Ou não conheciam e de repente acessou, viu, falou, pô, esse cara é, né? E acabou conhecendo o cara também. Sim, né? sim. Não, mas o Roberto é uma coisa até Conhecido, interessante, que lá fora, em vários países, se você fala Brasil, as pessoas lembram Pelé, Roberto Carlos, né? E pra você É ter sinônimo ideia, de Brasil, né? o disco Esse Tipo Soy Yo, que é a música Esse Cara Seu em espanhol, lançada agora recentemente, ela bateu o recorde em 11 países latinos. Em 2 dias, a música mais ouvida nos streams, sabe? E ele já recebeu vários prêmios e títulos de discos mais vendidos no Chile, Fora, no né? México, na Espanha. Exatamente. O que você acha que tem no Roberto que mantém esse sucesso? Porque são longos anos, né? Quantos Muitos anos de anos. carreira, mais ou Pra menos? você ter ele- ideia, ó, ele começou em 59, 61, 63, em 60, quer dizer, no início da década de 60, Participou de festivais, né? participou, Naquela época. foi o primeiro cantor cantor não italiano, a ganhar o Festival de Sanremo na Itália, Olha em que 1968. Né? Isso aí na época foi né, uma coisa assim estrondosa. E o que eu acho assim, do Roberto é o seguinte, é que ele tem algumas características, por exemplo, na época da Jovem Guarda. Era aquelas músicas mais, né, agitadinhas, aquela coisa falando de carros e tal. E o que eu acho que uma das coisas do sucesso dele é que ele soube crescer com os fãs da época. Né? Quer dizer, as pessoas foram ficando maduras, casando e tal, e ele também mudou o estilo. E uma coisa que ele sempre fez é aquela coisa de cantar o que sente. Não vai só pelo comercial, não, é o que ele gosta. Então, quer dizer, é uma coisa bem natural. Né? Então, se você vê assim, por exemplo, realmente, às vezes algumas pessoas... Quando eu fiz uma mini monografia lá na escola de música, eu coloquei o título lá, Roberto Carlos, o rei. Por quê? Tipo assim, eu questionando por que seria o rei. Né? Se você for olhar bem, por exemplo, na música brasileira, não existe nenhum cantor que desde a década de 60 era grande sucesso e está até hoje sendo muito conhecido. Você vê, você pega uma criança hoje pequenininha, né, que nasceu... Agora, se você cantar para ela como é grande meu amor por você, ela conhece. Né? E essa música foi gravada quando? Em 1967, 2 anos antes de eu nascer. Quer dizer, tem músicas que foram... Tinha 3 aninhos. Na verdade, isso tem músicas que viraram verdadeiros hinos. Assim, hinos. Né? E ele, assim, durante todo esse tempo, a pessoa se gostando ou não, por mais de 40 anos, todo ano tinha pelo menos uma música de sucesso. Né? Foram muito sucesso. Você, Júlio, em 1996, você começou um programa na Rádio Comunidade 98 FM do Gama, Rádio Comunitária. Isso. E aí, exclusivo com o programa Emoções com Roberto Carlos. É isso? Foi em 1996. Isso. Você falou da questão da mudança de estilo. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte, acho que as 2 perguntas aí dentro de uma só. Primeira pergunta seria o seguinte, como é que foi essa abertura da Rádio Comunidade para você iniciar esse programa? Para você estar, né, na rádio Como primeiramente, convite, né? Como que foi? estar na rádio primeiramente, e como é que você já tinha essa ideia antes de Não, começar? Como é que até então não tinha aparecido essa oportunidade, né? Nem nada. E aí, mas assim, pelo fato de ser muito conhecido, muito conhecido como fã do Roberto Carlos, né? Muitas pessoas veem, principalmente no final de ano, tem especial, o pessoal, lembrei do Júlio, não sei o que, aquela coisa, né? Que acaba que você fica com essa marca, né? Sim. Quando foi criada a Rádio Comunidade, que na época ainda era como Rádio Ágape, né? Em 1996, começou lá com o Padre Wilson, com o Alain, né? E aí, eles, ao fazer a programação, eles pensaram, né, vamos fazer um programa especial de Roberto Carlos. E aí, na mesma hora, todos 2 já lembraram, o Júlio, vamos chamar o Júlio. Né? Cara, certo. Não tinha como, né? Não lembro. Não tinha como. E aí, eu comecei, música do Roberto Carlos, mas vou deixar isso. Desculpa. Tudo Não, bem. tá tranquilo. Aí eles pegaram e me convidaram para fazer o programa. Aí comecei, e aí depois, inclusive, tem até um dos jornais, acho que foi no 0 Hora de Porto Alegre, quando saiu uma matéria sobre Roberto Carlos, também sobre, né, lá até constou lá, né, Júlio apresenta hoje ainda o programa mais antigo do Brasil, no mundo, né, o programa mais antigo, atualmente, exclusivo sobre Roberto Carlos, com o mesmo apresentador, o mesmo programa. São Né, quantos anos já, Júlio? Desde 96, você está com... 96, 20... Não... 25... 26 anos. 26 anos. 26 anos. Com o mesmo tema, né? E o Mesmo nome, mesmo apresentador. Hoje, como você fazendo esse programa do Roberto há 26 anos, a gente tocou num assunto aqui interessante que eu lembro que eu era moleque ainda, mas eu conheci o Roberto também era moleque, as músicas realmente eram fera. Sempre foram, né?
A música dele era um estilo mais agitadinho e tal. E tinha as músicas românticas mais também um que era rock and roll, bacana. né? Começou na época isso. Então, assim, nessa mudança de estilo, você nesses 26 anos de programa, hoje, o que as pessoas pedem mais? Atrás, aquelas músicas que eram lá dos anos 60, né, até ele 90, manter 90, esse ritmo que ele mandou mais agitado, ou esse ritmo mais romântico, ou mais... Você falou uma coisa interessante, que ele faz as músicas também de acordo com a realidade. Isso. Né? Amigo de Fé, tem lá se não me falha a memória, não sei. Por Erasmo Carlos, Carlos, foi. né? Inclusive, eu vou contar Que é o tremendão, né? como é que foi essa história dessa música, é muito interessante a história dessa música. Mas, se, respondendo a sua pergunta, no programa, acaba que assim, as músicas mais românticas são as mais pedidas, só que daquela época, principalmente da década de 70. Né? A década de 70 que foi o grande auge assim, do Roberto Carlos, na época de Detalhes, né? Outra Vez, né? Os grandes clássicos, Se É Preciso Saber Viver. A maioria, se você pegar as músicas regravadas, Portão. Além do Horizonte, O Portão, todas essas são da década de 70. São as mais, foram as mais regravadas. Nossa, e regravadas por diversos outros artistas. Muitos artistas né? Foram muito regravadas. Você vê, É Preciso Saber Viver de 1974. E é lindo Né? essa música. O Portão também 74, Além do Horizonte 73. Então, são as mais pedidas. Né? Dessa fase. E algumas pontuais, mais recentes, mais pontuais, tipo, por exemplo, Nossa Senhora, Esse Cara Sou Eu, né? Que são recentes, mas assim, aquelas músicas. Aquela música De Longe Vejo a Nuvem Branca que vai passando. Jesus Cristo. É isso, que é lindíssima essa música. 1970. Né? Como é que é a história dela? Você pode falar um pouquinho pra Essa gente? música foi o seguinte, na época, 1970, o Roberto queria gravar uma música no estilo soul music, aquela coisa, back music, aquela coisa, né? Aí ele teve a ideia de gravar essa música. Foi a primeira música religiosa que ele colocou nos seus discos, em 1970. E aí, a partir daí, praticamente todos os discos têm pelo menos uma música religiosa. Né? Aí veio Jesus Cristo, depois veio Todos Estão Surdos, A Montanha, O Homem, né? Nossa Senhora... Jesus Salvador, quando eu quero falar com Deus, muitas músicas. Aí essa música foi isso, foi em 1970. Aí ele colocou, gostou muito, fez uma sucessão, né? Eu acho que eu me lembro, cara, eu tenho uma memória dessa música, uma memória afetiva de estar do lado da minha avó e da minha mãe, e elas cantando. E aí acho que foi o meu primeiro contato. Você falou em 1970, não é isso? Essa música é de 70. 70. Eu tinha 7 anos de idade, mas eu já cantava ela. E uma coisa assim, também que muita gente marca, né? Porque uma coisa também que você falou na questão do sucesso do Roberto, essa coisa de não... Aí já foi questão de marketing, acho que foi muito interessante, de não sobrecarregar a imagem. Apesar de todo o sucesso que ele tinha, né, era o rei da juventude, primeiro a ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas, aquela coisa toda. Você vê, ultimamente nem vender CDs praticamente não vende. O último CD dele, que foi o EP, o penúltimo, né, agora o Esse Cara Sou Eu, o Esse Cara Sou Eu vendeu 2 milhões de cópias. Quer dizer, hoje em dia você vender 2 milhões de cópias é coisa muito rara, né? Então, aquela coisa de não expor demais, acabou que acho que ajudou, ficou tipo aquele mito, para você ver. Roberto Carlos ficou durante muitos anos, aquela coisa, se você viu o Roberto no especial de fim de ano. E uma matériazinha aqui, outra ali, uma coisa. Então, quer dizer, mesmo quem não, às vezes não acompanhava tanto, se ouvia falar em Roberto Carlos, já ficava curioso. Pô, o que é? Né? Porque não fizeram aquela superexposição do artista quando ele estava na fama. Então, acho que isso também ajudou demais. Que os especiais, o primeiro foi em 74. De 74 para cá... Todo ano ele poderia ir na Todo rua. ano, faltou só um ano, porque teve... Quando faleceu a esposa dele, a Maria Rita, e agora, né? Mas assim, sempre teve. Todo ano. E os shows dele é bem limitado, né? Ele não sai fazendo muito show, né? Eu vejo assim, ele tem o navio, né? Tem aquele ultimamente tem sido assim, mas teve uma época, 80, 90, estava bem grande. Entendi. Foi uma turnê bem grande, assim, a nível nacional, internacional. Hoje mesmo ainda faz muito show internacional, ele faz muito show na Europa, sabe? Eu, de 1984 para cá, que foi quando minha mãe deixou eu ir sozinho para um show pela primeira vez, de 84 para cá, não perdi simplesmente nenhum show dele aqui no Distrito Federal. Foram 18 shows. Olha que bacana. Você, em 2005, representou a região centro-oeste, né? Lá em Cachoeiro do Itapemirim, comemoração aniversário dele aí. Você levou alguns acervos seus para lá, para a exposição? Porque até hoje ele tem uma casa lá que tem coisa exposta, não tem? Tem. E você esteve lá nesse local para fazer... Como é que você se sentiu assim? Pô, isso aí foi muito bom, né? Isso aí, na época, representante foi um amigo, Fabiano Cavalcante, até que me indicou lá de Fortaleza, também tem programa de rádio, tem fã-clube, tem muita coisa, né? Muita coisa aí também, foi muito conhecido do Roberto Carlos. E eu lembro que na época foi ele lá do Nordeste, eu daqui do Centro-Oeste só foi eu mesmo, minha família. E a gente pegou,
foi convidado para a primeira semana do Rei em Cachoeiro. E aí foi interessante que aí nós levamos acervo, chegou lá, fizemos tipo como se fosse um museu, né, para o pessoal visitar. Foi muito interessante. Eu tive a oportunidade lá, conversei com a primeira professora de piano dele, o primeiro professor de violão dele, né? Aí foi muito interessante ele contando lá que o Roberto andava de muleta 4 quilômetros para poder pegar aula de violão, né? Que ele fui lá nos trilhos onde teve o acidente do trem dele, na escola onde ele estudou. Cantamos parabéns para ele ao vivo no programa da Ana Maria Braga. Cantamos parabéns ao vivo, né, transmitido ao vivo pela TV, no quarto lá na casa onde ele nasceu. Nossa, né, a gente emoção, foi lá. Imagino, Foi muito interessante. Cara, foi tudo e essa assim, casa está lá até hoje, né? hoje virou um museu, patrimônio cultural da Cultural cidade. Então você pode chegar lá, visitar, e lá tem, né, mostra lá, tem fogão de lenha, o quarto que ele nasceu em casa mesmo, né, onde ele morou. Então tem tudo de lá. Foi muito... Júlio, sua vida, ela é anexada a Roberto Carlos, né? E dá para entender que veio muitas amizades por conta dessa sua paixão, Isso. Pelo Rei. Você fez muitas amizades ao longo disso? Muito. Inclusive, ainda mais, mesmo antes da internet, quando era por carta ainda, nossa, minha casa até tem uma caixa lá com um monte de carta lá de pessoas assim que eu nunca vi pessoalmente e que a gente se tornou assim amigos por causa dessa questão de Roberto Carlos, né? Questão de trocar acervo. Eu, por exemplo, eu nunca tive essa coisa, nunca gostei de cobrar nada com relação ao Roberto Carlos. Eu lembro que uma vez, uma pessoa estava em casa, ligou lá para mim, aí, não sei o que tal, eu queria a certidão de nascimento do Roberto Carlos, não sei o que. Aí eu, não, bicho, me dá teu endereço, eu te mando. A pessoa até assustou, mas quanto que vai ser? Eu falei, não. Aí ele pegou, depois ele contando, pô, bicho, eu tentei conseguir, tinha gente que cobrava um absurdo, tinha gente que não queria, mesmo tendo, não queria dar para não deixar de ser raridade. Eu falei, cara, eu não tenho essa não. Aí eu peguei, qual é o seu endereço? Aí quando ele foi soletrar, da Alemanha. O cara era brasileiro, mas morava na Alemanha, mora ainda até hoje, mora em Hamburgo. Aí, soletrou aqueles nomes gigantes, né? Sim. Aí eu peguei, fui lá, tirei a cópia, mandei, sem, né? Passaram uns 2, 3 meses mais ou menos, aí ele me liga, todo emocionado, não sei o que, cara, não sei o que falta para você do Roberto Carlos? Aí eu falei, bicho, pra mim tá faltando só as músicas em italiano, que dá 62, eu tenho 4, mas isso aí, né? Não, tá, e pronto, morreu o assunto. Aí pedi o meu endereço, passou alguns meses, quando eu chego em casa de trabalho, vejo uma caixinha lá, quando eu vi assim que é os tipos de letra, de carimbo, né, eu vi que era internacional, eu falei, será? Já fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Quando abri a caixa com vários MDs, que aqui no Brasil nem chegou a ser popular, lançar, né? Com a coleção completa do Roberto em italiano, Que acredita? alegria, hein, cara? Aí eu fiquei assim, e a dificuldade que foi para eu poder passar esses MD para MP3 para poder ouvir, que ninguém tinha, ninguém sabia nem o que era isso. Né? Aí achei lá pro lado do Valparaíso, tinha um estúdio lá, o cara tinha, passou. Mas quer dizer, essa pessoa até hoje, você vê, quando lançou esse último agora, esse Tipo Soy Joe, lançou 2 dias depois, chegou o Sedex lá em casa com EP. Então, vários CDs, discos, revistas que saem lá fora. Heriberto, o nome dele. Heriberto, um grande abraço a ele, que com certeza ele vai assistir, que ele está lá na Alemanha. Heriberto, um abraço. Até hoje é um grande amigão. Heriberto Nuppenden, não sei nem se pronuncia assim mesmo. Então, aí, quer dizer, foi uma das amizades que foi graças a Roberto Carlos. Aí, quer dizer, isso aí foi em 2000, se não me engano, 2001 mais ou menos no máximo. Tem o Adriano Tales, Fabiano Cavalcante, pessoas assim, de vários estados, né? Reginaldo Crescença também, que tem uma rádio web sobre Roberto Carlos, né? Jeová. Pessoal assim, que muitos que eu tenho, não tive ainda alguns, né? O Fabiano Cavalcante tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá em Fortaleza. Mas assim, graças a essa questão de Roberto Carlos. E essa coisa também, uma coisa também que eu fazia muito, eu sempre fui muito enjoado com minhas coisas. Então, para mim, eu não tinha coragem de emprestar um LP meu. Você chega, Júnior, me empresta esse LP. Eu falei, não. Todo arranhado, né? Todo mas aí, arranhado. ao mesmo tempo, Volta. nunca gostei de negar nada para ninguém. Então, para não negar isso aí, todo mundo que me pedia um LP emprestado, eu falava, não, traz uma fitinha cassete e fala o que você quer do Roberto Carlos. A pessoa fazia... Então, eu passei várias noites gravando isso para as pessoas. Por isso que hoje, as pessoas, como é que você sabe aquilo de cor? Às vezes você fala assim para mim, sei lá, a música, Nossa Canção. Eu falo, quarta faixa lá do A, 1966, capa preta, Luiz Airão, Ré maior. Mas por que eu decorei isso? Porque de tanto pegar LP, coloca para um, pega para outro, né? Aí você fala a música, eu decorei os anos, decorei até a faixa, né? Eu tenho um ditado que eu sempre falo assim, pessoas boas se juntam com pessoas boas, né? Verdade. E essa história sua com o rapaz da Alemanha, né? Alemanha? Isso. Mostra muito, prova muito isso, né? Porque você fez de muito bom grado, de muito bom coração, né? E sim, poderia ter cobrado, porque é um material, é algo... Você fez de bom coração e o que aconteceu, né?
Pois o cara é. foi lá e retribuiu Isso é com interessante. Acaba que você ganha muito mais, né? Você ganha muito mais, Então, porque a troca é muito maior, você Muito conhece, maior. né? Só você conhecer pessoas que agem da mesma forma que você, pessoas bem legal, cara, você tem um ciclo de amizades assim, entendeu? Mesmo que seja distante, mas a pessoa E é não esquece, divertido, divertido, Ó, é pensa, verdade. se ele tivesse cobrado pela certidão, talvez ele tivesse recebido por isso. E pronto. Mas não teria, teria 21 recebido- anos de amizade, né? E não 21 anos de teria recebido amizade, coleção também, a né? coleção do Roberto em italiano, outros. Muito bacana. Fala em coleção aqui do Roberto, eu tô vendo aqui que você possui acervo aí de todas as gravações do Roberto aí, português, espanhol, italiano, inglês e francês, além de LP, cassete, CD, DVD, e tudo isso. Como é que você guarda Tudo isso? que o Roberto gravou em português, italiano, em português, inglês, francês, italiano, espanhol e hebraico, eu Você tenho no meu tem? acervo. Tá aqui pro meu celular. Isso. Tá? Eu guardo aqui. Eu tenho uma cópia na nuvem, tenho uma cópia em casa, tenho uma cópia no HD na minha mãe, tem aqui no meu celular. Não correr risco de perder. Cara, tem Não alto correr risco de tesouro perder. guardado aí. Então, e assim, eu tenho tudo que ele gravou e muitas faixas, DVDs, vídeos, VHS, de coisas que não foram lançadas. Aí, graças a essa questão que a gente comentou agora sobre questão de amizade. Pô, eu recebi tantos shows já do Roberto Carlos feitos na Colômbia, no Chile, no México, que as pessoas mandam, sabe? Mandaram para mim, assim, VHS na época, depois em DVD, né? Assim, através de amigos, um passa aqui, outro passa ali, né? Também, hoje, tem todos os especiais que ele lançou de fim de ano dele, desde 74 para o primeiro até hoje, tem todos eles. Então, assim, e algumas revistas, livros. Uma coisa que eu fazia muito na época era recortes. Pô, isso aí, quer dizer, olha como é que é essa sessão de amizade. Quando tinha algum show do Roberto em Brasília, eu ia na banca de revistas, né, que sempre saía uma página, né, sobre aquilo, comprava de 5 a 10 jornais do mesmo. O jornal até brincava, né? Mas para que isso tudo, né? Para que isso? Que eu pegava e mandava para os amigos de outros estados. Entendi. Que lá eles, por exemplo, eles não teriam, por exemplo, o jornal daqui. Entendi. Aí, com isso, eles também sempre mandaram para mim revistas, recortes de jornais. Então, lá em casa eu tenho as pastinhas separadas ano a ano, né? Casamento do Roberto Carlos, né? Lançamento de disco e tal. Toda a trajetória. Uma cena assim bem... Inclusive, vocês estão convidados, o dia que quiserem ir lá em casa curtir lá, a gente vê algumas coisas lá, vê as raridades, vê o material, tem muita coisa. Ó, eu conheço gente que ia adorar, Inês aí, Hélia, o pessoal que eu conheço que ia adorar. E fala uma coisa, cara, é nítido o amor que você tem pelo Roberto Carlos, pelo seu trabalho, né? E aí, a família lida bem com esse amor, também conseguiu transferir, eles gostam também do Roberto Carlos igual você? Graças a Deus, né? Senão ia ter problema. Mas é interessante. Eu comecei assim. Minha mãe, né, que já era muito fã, minha tia, né, tia Fátima também, que era muito fã, me influenciaram. E eu, quando comecei a namorar minha esposa, ela morava em São Sebastião do Sacramento de Manhuaçu, Minas Gerais, né? 1.030 quilômetros daqui. Então a gente namorava assim. Longe buscar, E não tinha telefone nem nada, era só um telefone público lá, então mandava fitinha gravada com música do Roberto para ela. Aí acho que isso aí fez ela aprender a gostar do Roberto também. Minhas filhas, como cresceram ouvindo o Roberto, porque a música é o seguinte, eu acredito assim, o jovem, qualquer a pessoa aprende a gostar, quer dizer, ela aprende a gostar do que ela conhece. Né? Se ela conhecer música boa, ela vai aprender a gostar de música boa. certeza. Então, as tendências... E outra, eu digo assim, não é porque eu sou fã do Roberto Carlos, não, mas se a pessoa conhecer a obra, ela acaba gostando. Né? Pô, tem uma filha minha que é fãzão do Roberto Carlos. Então. Ela gosta do Roberto Carlos, gosta de curtir a mais nova, né? E 22 anos. Pois é. Ela gosta de curtir o Roberto Carlos. Eu achei até quando eu vi ela cantando música do Roberto e ouvindo o Roberto, aí eu falei, não tô entendendo. Aí ela falou assim, não, mas eu gosto muito do Roberto Carlos. Pô, me amarro o Roberto Carlos. Tanto é que ela gosta das antigas também do década, né? Aquelas dos anos 80, ela curte pra caramba também. Roberto Carlos é engraçado, você falando aí de juventude nova, eu lembro que um desses showmícios que teve aqui, né, perto de casa, teve lá Chiclete com Banana, aí uma amiga minha me encontrou lá, você aqui? No show do Chiclete? Estranho, Né? Tipo assim, não é seu estilo, você... Oxe, claro que eu vim, eles gravaram a música do Roberto Carlos, aí ela, é ruim, hein, o dia que ele gravou a música do Roberto, eu falei, é claro que gravou, e é justamente a mais famosa hoje. Aí ela, qual é o Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Aí ela, isso não é do Roberto Carlos, não. Falei, aí eu comecei a cantar, né? Quando eu comecei a cantar toda, ela olhou pra amiga dela, não, é dele mesmo, porque senão eu não sabia cantar. Eu falei, pois é, o Roberto gravou essa música em 86, não foi composição dele, né? Maurício do Boc, Carlos Cola. Mas assim, ele gravou essa música em 86, né? E são muitas músicas hoje em dia que são regravadas, que os jovens às vezes curtem e nem sabem que era sucesso do Roberto essa mesmo Carlos. é um grande sucesso no Chiclete com Banana, né? E é dele. E a esposa gostou, então, do Roberto Carlos? Gostou, é fã. Tem uma filhinha também hoje com 9 anos, também fã. A de 21 também. Bacana. Cara, você tem música do Roberto que não foi lançada? Tem música do Roberto que não foi lançada.
Como assim? Ele cantou só num show? Nem show. Pra você ter ideia, essa questão que a gente falou das amizades, né? Eu consegui certas coisas, né? Por isso que meu nome foi, como saiu numa revista uma vez, por exemplo, o primeiro LP do Roberto, Louco por Você. Foram pouquíssimas cópias, aí eu consegui, através do museu, na época, o cara mandou para uma fita, então saiu numa revistinha que eu tinha isso aí. Nossa, mas choveu carta lá em casa querendo a cópia desse LP. E aí eu consegui uma gravação de um ensaio do Roberto Carlos, um ensaio feito em 1966. Aí nesse ensaio, ele fazendo solo com a boca, essa música, não sei o que, nego, quer o seu Negro Gato, ele mesmo tocando violão e falando áudio, né? E aí ele tem Querem Acabar Comigo, Negro Gato, e tem uma música, eu já falei, Você Vai Perder Seu Bem, que nesse ensaio ele está mostrando essa composição para os músicos, só que ele nunca lançou essa música em lugar nenhum, nem pro álbum, nunca cantou em lugar nenhum. Mas eu tenho isso lá. Primeiro show que você foi do Roberto, você tinha 15 anos? Foi em 1984. Isso. Foi aonde? Foi aqui em Brasília? No Nilson Nelson. Ginásio Nilson Nelson. Eu lembro que foi assim, uma tensão retada, né? Porque você fica, né? Aí foi engraçado, foi eu e dois amigos, o Tico e o Fernando. Aí o show era marcado para 22 horas, meio-dia a gente estava na rodoviária pegando um ônibus. Chegamos lá, fomos os primeiros. Levamos um monte de coisa, levamos o iogurte, bolo, um monte de coisa para fazer lanche, né? Mas chegamos cedo, mas falamos, não vamos comer não, porque depois a gente pode dar fome, né? Primeiro show nosso assim, né? O trio ali, sem experiência, nada. Aí ficamos aqui lá, guardando aquilo lá dentro da mochila. Aí quando abriu lá, quando abrir a gente senta lá, fica quietinho, e aí a gente tá lá de boa, a gente come. Só que quando entramos, todo mundo chica, aquele negócio todo, né? Aí e a coragem para poder abrir a mochila e puxar o biscoito. Acabou que não comeu nada, depois que acabou o show que a gente comeu. A galera ia lá para você ali, para na praia, os farofeiros aí. Foi mesmo, aí depois que acabou o show, a gente ainda descendo do Nilson para a rodoviária, a gente pegou agora, vamos comer. Essas amizades, o conhecimento sobre o rei, já te aproximou dele de alguma forma? Do próprio rei? Através dessas amizades, acabou que, na época, teve o maestro Eduardo Lages, uma coisa até interessante, o maestro, nesse último show que ele fez aqui em Brasília, até fiquei todo, né, que ele estava lá no meio do show, ele, na hora que entrou no palco, viu, cumprimentou, assinou, eu já achei legal, né, pô, o maestro do Roberto, né? Lógico. Aí o show dele com Marina Elali, são músicas do Roberto, ela cantando, né, músicas dela também. Aí ele começou, né? Não sei o que tal, comecei a trabalhar com o Roberto no início da década de 70, não lembro como é que foi. Aí ele, olha bem, no show dele, Júlio, que ano mesmo que eu comecei a trabalhar com o Roberto? Caramba, eu já fiquei todo assim, né? Você era especialista do negócio? Mas 78, aí depois ele foi cantar a Vista Roupa Meu Bem, essa música aqui, não sei o que, o Roberto caiu no início, né? Júlio, que ano que o Roberto gravou essa música? Aí eu fiquei todo assim, né? Aí ele pegou até e falou, não, Júlio, é porque quando eu tenho alguma dúvida sobre alguma coisa do Roberto Carlos, eu ligo pra ele. Nossa, que legal, cara. Que é através do blog, a gente conversando aqui e ali, né? Sim. Aí pegou essa amizade. Aí o negócio deu tocar também, aí perguntava umas coisas, perguntava outras coisas. E quando ele foi lançar o CD, ele foi lá perguntando para os fãs, pedindo sugestões para o CD, né? Depois até mandou um CD autografado, agradecendo por ter participado do disco dele. Participaram assim, né? A gente só sugeriu, né? Caramba, hein? Mas foi muito legal. E já tivemos com ele, e aí tivemos a oportunidade, né? Através dele, de estar com o Roberto Carlos, né? Aí já fomos recebidos 2 vezes no camarim do Roberto. E uma coisa interessante é assim, na década de 80, 90, eu já conhecia muitas pessoas que eram fãs de algum artista, e quando conheceu pessoalmente, ficou decepcionado. A pessoa isso, a pessoa aquilo. E aí eu lembro que eu estava lá na fila para poder... uma coisa assim, que é até bom comentar, que eu lembro que eu também pensava assim, muita gente falava, Roberto é muito isso, é muito aquilo, que não sei o quê, não recebe ninguém. Gente, olha bem, o Roberto Carlos, aqui em Brasília, por exemplo, ele recebe o pessoal do SARA, vem o pessoal dos deficientes, tudo recebe lá primeiro. Porque é muita gente mesmo. Então, você vê, ele termina o show ali rapidinho, parece que não sei se ele toma banho rapidinho, ele volta para o camarim. Pô, quando eu entrei no camarim, já era quase 3 horas da manhã. Caramba. Quer dizer, recebendo, sabe? E um carinho tão grande. Né, pra tá... Exatamente. E assim, eu ficava naquela preocupação na fila, né? Caraca, será que se eu me decepcionar? E na fila, né? Tem algumas pessoas que ficam, né? E às vezes algumas pessoas da produção acham engraçado, que às vezes tem gente que, né? Que é mais que o próprio artista, né? Não pode chegar perto, não pode pedir para tirar foto, não pode estar isso, não pode estar aquilo, não sei o que. Eu falei, Maria. Pessoal da produção. Falei, caraca, será que... E algumas pessoas que estavam ali perto, você não sabe se é da produção, se é convidado, se tá, você já fica meio cismado, já fica com medo, né? Aí eu, caraca, será que o bicho vai ser o maior babaca? Nossa, será que eu vou me decepcionar? E tava eu, minha esposa, minha filha. Aí eu falei, pô, será que eu vou passar por uma decepção dessa? Você já tinha mais de 30 anos de fã. Mas aí na hora que entra, aí eu preocupado. E aí eu peguei no meio da fila, eu lembrei. Eu tava de blazer preto. E eu falei, eita ferra. E aí já fiquei assim, né? Eu falei, né?
Aí, olha que interessante, entrei no camarim, aí, acho que ele mesmo já sabia, você já fica com as pernas bambas, você não sabe se pode ir, se não pode, se pega na mão, se não pega, aproxima, se né? aproxima. Verdade. Aí fica ele sozinho, ele e o fotógrafo. Aí quando eu entrei, aí a gente começou assim, ele já vinha enquanto a gente, não sei o que tal, já vem conversando tal. Aí abraça um por um, já vem abraçando, eu falei, né, já não é assim. Aí eu ainda brinquei, eu falei, pô, Roberto, desculpa aí, eu nunca imaginei que ia estar aqui hoje, eu de blazer preto. Ele, não, rapaz, não se preocupa não, isso aí não tem nada a ver. Aí ele falou, né, aí ele, não, essa coisa aí tem, aí ele falou, né, que nos, aí ele falou que nos... Qual é essa mística, né, das cores? Na verdade é o seguinte, a questão do marrom, é questão parece, não sei se foi o vô dele, alguém caiu do cavalo, uma coisa, estava de marrom, aquela coisa, mas assim, aí ele me falou, não, eu não uso, mas pode usar o que quiser, né? Ele mesmo fala que, às vezes as pessoas falam, disseram uma vez que um hotel mudou toda uma recepção, porque, né, o Roberto ia receber o Roberto, falando que ele tinha pedido, ele falou que não, nunca pedi isso, nem nada. Mas assim, e ele fala, não, eu gosto do azul e branco, pronto, só isso, não tem aquela coisa assim, né? Também ele tem um pouquinho de toque, aquela coisa, superstições, mas né? Aí eu até brinquei com ele assim, sobre certas coisas, não, muita coisa, aí o pessoal aumenta um pouquinho, mas deixa, aí isso lá no camarim, ele falou, né, deixa o pessoal vender revista, né? E aumenta o mito, né? Aumenta o mito também. Quando você foi conhecer o Roberto, ele sabia quem você era? Ele tinha alguma informação sobre você? Não, pelo não. maestro? Alguma coisa pelo assim? maestro, acho que o maestro falou, são os amigos meus aqui de Brasília e tal, né? Alguma coisa deve ter falado. Não deve ter entrado nos detalhes. Não. E assim, e outra, como a filha é grande, não tem como você ficar muito tempo, sabe? Mas eu achei interessante isso. Aí na hora olha que interessante. A gente tirou, aí ele mesmo pede para tirar foto com a gente, sabe? Acho que é para tirar foto ruim, né? Aí ele vai lá e a gente tirou foto. Aí eu lembro que na hora, aí ele pediu para tirar foto com a pequenininha, tirou. Aí na hora que a gente estava saindo, ele chamou o fotógrafo. Peraí, Maurício. Eu acho que eu tirei foto no meio deles, não foi não? Aí olhou para mim, foi? Eu falei, não sei. Aí ele, não, um casal tão bonito, eu não quero estar entre vocês, eu quero estar com vocês. Aí chamou o fotógrafo de novo, já tirou foto, ao invés dele estar no meio, entre eu e minha esposa, já ficou nós do lado, sabe? Achei um carinho muito grande, sabe? Né? Muito legal. Na hora de sair do camarim, não deixa sair ninguém sem abençoar, abençoa um por um, vai lá, pede um abraço, vai lá, chamou a pequenininha de novo para dar um beijo. Vem cá, dar um beijo no tio, sabe? Aí acabou que aconteceu o quê? Fiquei mais fã ainda. Cara, você conheceu o homem por trás do mito, né? Isso é muito interessante. E assim, uma pessoa pequena, assim, você vê, né, pela idade, a frase tal, que você vê no palco, você pensa, né? Mas não, simples, né? Aí eu fiquei mais fã. O cara começou, né, lá no Rio de Janeiro, ele começou a cantar o quê? 1960? 1959. 59, 58, 59. Lançou, começando com Bossa Nova. 58, 60, isso. Né? O cara começou em 58, 60, vivendo no meio da galera aí no Rio e tal. Você vê, tantos anos, nunca envolvido em polêmicas erradas, coisas verdade, assim, sabe? Sempre tem, ajudando. Tem muitas histórias dele ajudando certas pessoas que você fica, caramba, né? Às vezes o cantor, o artista, tem muita coisa por trás, assim, pelos bastidores que esses caras fazem, que a gente não fica sabendo. Porque os caras não gostam de se mostrar. Falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele faz quietinho na dele, ele faz a parte dele. E ele é um cara muito católico, né? Um cara que tem muita fé em Deus, né? Pelas músicas que ele tem e tal, né? Falando ainda sobre reinvenção dele, de se reinventar como artista, a gente lembra que cada show de final de ano, pelo menos na Globo, ele traz um artista, já trouxe do funk, já trouxe do sertanejo, não é isso? Isso. E isso faz realmente com que ele se mantenha. Mas também é muito impressionante ver a admiração, né, dos outros artistas por ele. Isso, demais, demais. Eu lembro que teve um show aqui em Brasília, que foi um show fechado. Inclusive, acho que o único, como os outros, mais ralé lá, acho que era só eu. Que eu consegui, foi uma história, uma confusão para entrar lá, se conseguir um convite, né? Mas estava lá, tanto é que quem apresentou na época era a Fernanda Montenegro, que tinha concorrido ao Oscar. Estava a esposa do Fernando Henrique, né, do presidente na época, sabe, muita coisa assim, era um jantar que o pessoal que estava no jantar não sabia que quem ia cantar era o Roberto Carlos. Pra você entender, era o lançamento da Fiat na época, um local fechado, era coisa bem grande, 10 páginas na revista Caras desse evento. Eu estava lá. E aí é interessante que quando você vê que ele chega, dá para o camarim, os artistas lá, todo mundo conversando e tal, mas quando é o Roberto Carlos, os próprios artistas ficam com aquela coisa, querendo chegar perto, tirar foto. Eu falei, caramba, o cara tá cara é respeitado. Interessante. Ele e ele é um ser humano bacana, né? Esse momento que ele perdeu, foi a primeira esposa, né, dele ali, aquela situação, você acha que ele abalou? Abalou muito. Em 2000, porque é o seguinte, ele já tinha, o primeiro casamento dele foi em 10 de maio de 68 na Bolívia, né, com a Cleonice Rossi, mas casaram só no civil, na época, porque ela já era divorciada. Aí depois ele ficou um tempo com a Miriam Rios e com a Maria Rita, né, foi que ele realmente casou, né, casou na igreja e tudo, né, era aquela, né,
como ele mesmo fala, amor para sempre. E aí, quando ela morreu, né, de câncer, eu, praticamente, fiquei assim, eu falei, caraca, será que ele volta para cantar? Foi a cantar. Abalou demais, foi muito, sentiu demais. Ultimamente, ele tem, infelizmente, tem tido umas perdas assim, bem complicadas, né? Foi a esposa, foi a mãe, a filha, agora, recentemente, o Dudu, que era o filho ali, braço direito dele, que tinha até a banda RC na veia, né, que gravava músicas, tanto é que ele até participou do CD deles, né, sabe? Então, foi pesado, né? E agora, com esse negócio de pandemia, toque, eu ainda fico assim... A maioria dos fãs acredita, eu também acredito, mas não sei se ele volta a fazer shows realmente assim, né? Igual fazia antes, não. Muita gente. Júlio, você como fã do Roberto, cara que conhece, sabe tudo do Roberto, você vê que o maestro dele, quando não sabe, vem perguntar para você. Acho que até o Roberto, quando ele não lembra, ele pergunta para o Júlio lá para mim. Deixa eu te falar, você tem quais as músicas preferidas suas aí nesse... Eu sei que tem muitas. Os top 3, pelo menos, isso. Vamos pedir pro cara escolher só 3. Você tem ideia? Isso é no final da década de 80, olha bem, final da década de 80, quer dizer, deve ter em torno de 12 a 15 anos, eu fui gravar uma fita, falei, vou gravar aqui só as melhores do Roberto, na minha opinião. Aí fui eliminando, porque tinha que ficar em torno de 20 músicas para caber numa fita cassete. Eliminei. Quando eu não consegui eliminar mais nenhuma, tinha 75. Nossa Senhora. Eu falei, que agora? Como é que faz? Não, tem que caber. Mas, sabe, é incrível. Agora, é interessante o seguinte... Conseguiu chegar nas 20? Não. Aí, no caso, fiz 4 fitas cassete, falei, aqui são as que eu mais gosto. Mas é que eu fiz. Sempre, como tem essas entrevistas, igual agora, por exemplo, sempre não tem jeito. A pessoa pergunta, qual que você mais gosta? Eu falei, não, vou ter que escolher. Então, aí eu peguei e selecionei 2, que eu falo, não, essas são as 2, assim, que... realmente, né, do fundo do meu coração e Fera Ferida, que são 2 assim, que tem uma letra muito forte, sabe? Que eu olho muito questão de letra, e as 2 têm tanto letra quanto arranjos muito bonitos. Melodia, né? E você conhece muito do Roberto, qual que... Cara, tem algumas boas, assim, que eu gosto, mas ele até falou, assim, por nome eu não vou lembrar, mas... São tantas emoções. As românticas, eu prefiro as românticas. Emoções, como eu ganhou por você, detalhes. Detalhes, é linda, né? Fera Ferida. Eu acho massa o Roberto, mas desde quando moleque, lá quando eu era aquele molequinho nos anos 70 e pouco ali, moleque ainda, eu sempre fui um cara muito romântico. Acho que eu já nasci, já nasceu amando. Eu gostava muito, cara, a Estrada de Santos. As curvas da Estrada de Santos, 1969. Caramba, muito top. E ela de 69, eu nasci, tinha 5 anos só, eu acho, 6 anos na idade. Mas né? Outra música também, a do Portão também, eu acho massa pra caramba. E as mais novas aí, Detalhes, aquela... Pô, cara, tem umas músicas... Cara, agora Detalhes essas músicas é linda pra caramba. Ele também consegue. Agora essas músicas mais antigas, como eu te falei, eu gosto muito dessa Estrada de Santos e tal. Não sei porquê, mas me chama a atenção. Quando Estrada de Santos são músicas que... tocaram muito, acho que mesmo no subconsciente da gente. Né? Minha mãe mesmo conta que tem algumas, tipo aquela, eu te amo, eu te amo. Ela disse que ela estava grávida de mim na época, disse que essa música tocava tanto assim que você mudava de rádio, era a música o tempo todo. Meus irmãos, será então que não marca, vem daí, né? Assim, é possível. O fato da mãe escutar muito, será? Eu, por exemplo, eu ia fazer uma pergunta que acabou fugindo aqui da mente, mas essas músicas aí antigas, os meus irmãos, cara, compravam. Eu tinha irmão que era fã do Roberto também, comprava todos os LP, tudo que saía eles compravam, né? Tinha uma pilha de LP. Meu Calhambeque, Vivi, né? Também fixa na cabeça, a gente lembra muito. Debaixo de Caracóis Seus Cabelos, né? Também, a gente conhece. Foi muito tema de novela as músicas dele. Teve também né? Muitos temas de novela. Né? Debaixo de Caracóis Seus Cabelos, sabe a história dela? Por favor. Mesmo que eu soubesse, eu não ia me atrever a falar, não. Porque na frente que até os próprios fãs, por muitos anos, imaginavam que era uma música romântica. Feita por uma mulher, debaixo dos Caracóis. Não, você sabia que essa música foi em homenagem ao Caetano Veloso? Nossa, não sei. E quem revelou isso aí foi o Caetano, em um dos shows, já muitos anos depois. Porque na época, ninguém nem podia saber que essa música contava o que contava. Foi na época que o Caetano Veloso foi exilado né, do país. E aí o Roberto foi visitar o Caetano lá em Londres. Entendi. Na época que Caetano fez a música London London, né? Aí estava morando lá, o Roberto foi visitar, eles já eram muito amigos, né? E aí o Roberto chorou demais, ficou muito triste. E aí o Roberto pegou, no avião na volta, fez a música pro Caetano. E se você prestar atenção na letra, é cheia de metáforas, porque na época, se soubessem
Se o Roberto Carlos faz uma música em homenagem a uma pessoa que foi exilada naquela época, era perigoso ele também ser exilado. É verdade, tinha muitas sanções, né? Exatamente. E aí essa música, você olha bem a letra. Um dia areia branca, seus pés irão tocar. Um dia areia branca, seus pés irão tocar. Ou seja, um dia você vai voltar para o Brasil, pisar nas areias da Bahia. Seus pés, né? Um dia areia, seus pés irão... Então, contando sobre a vida dele. Então, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Né? Quer dizer, o cara quase com o cabelo, o Caetano tinha aquele cabelão, o mundo tão distante, quer dizer, contando histórias lá de Londres. O cara tá lá longe, lá fora, né? Então, essa música, ela conta é uma música em homenagem ao Caetano, que estava exilado na época. É porque tinha muita questão da ditadura antigamente, né? E a ditadura, ela se pegava sobre música, tudo, né? E é verdade. Tinha censura, né? É censura, isso. Censura. Exatamente. Roberto também tem uma coisa que ele sempre evitou falar, que é a questão do acidente, né? Dele. Você fala da questão que ele perdeu a perna, né? Você vê, é uma coisa assim que ele sempre evitou de falar, e é uma coisa que não tem porque, né? Mas o que acontece? Ele mesmo já tinha contado isso na década de 70, e as pessoas nem percebiam na música, aquela música, essas recordações me matam, por isso eu vim aqui. Aí ela fala, né? Relembro bem a festa, o apito, e na multidão grito, o sangue do linho branco. A festa, o apito, a festa, aniversário, a festa da cidade, em Cachoeira Pemirim. A festa, o apito, o trem chegando, o sangue no linho branco. A roupa dele, né? A paz de quem carregava em seus braços que. Então, quer dizer, por isso que o nome da música é O Divã. É como se ele tivesse sentado no divã contando essas coisas. Então, tem várias músicas assim que tem algumas coisas escondidas. Entendido. Tem uma história ali que se você conhece, você pega. Qual foi a idade que ele tinha nessa questão do acidente? Foi em 1947. Ele tinha 6 anos de idade. Ele era pequenininho. Pequenininho. Foi de trem? Foi em trem. O trem passou por cima da perna. Né? Entendido. E ele lida bem com isso, né? Você não vê vitimismo nele. Tanto é que na época, tanto é que ele nunca gostou de falar. Um dos motivos era esse, né? Que as pessoas podiam achar que estava, né, se aproveitando de um fato assim para poder chamar a atenção. Né? Não, e muita gente não sabia que ele já tinha esse problema. Muita gente talvez não saiba. Até alguns anos atrás, eu conversando com pessoas, não sabia que ele tinha sofrido isso. Não acredito, sério, não sei o que então. Você vê que, né, é uma coisa bem, realmente... E ele, agora também lembrando, ele é... Tem a turma dele ali da época, né? Vanderleia, nem isso? O Tremendão, que é o Erasmo Carlos. Né? Tinha o Tim Maia, que eles começaram juntos ali. Essa turma, você acompanha alguma coisa ou foca direto no Roberto? Não, acaba que foco no Roberto, né? Mas acaba que quando eu gosto muito de ler, né, biografia e tudo, então... Aí você lê a biografia do Tim Maia, lê a do Erasmo, né? Da Vanderleia e tal. Então você vê muita coisa ali, né? Na própria biografias do Roberto sempre vê falando muita coisa sobre eles também, né? Bacana. Qual o seu fim de ano? Aliás, qual o fim especial de fim de ano do Roberto, assim, que foi o mais top, mais favorito para você? Qual que você gostou, assim? Tem algo que marcou? Vamos cair naquela 3 top, né? Exatamente. Ele falou das 3 top. Acaba que, assim, é interessante que as músicas, assim, tanto músicas... Para mim, a melhor fase do Roberto Carlos foi a década de 80. Não sei se é porque foi a época da adolescência da gente, que muita coisa acaba marcando, mas assim, a década de 80 é a época que ele estava com a Miriam Rios. Então, acho que a idade também, está com a Miriam Rios, que já era atriz, era novinha, aquela coisa toda. Então, acho que ela mesma impulsionava ele a fazer muita coisa diferente. Então, os especiais daquela época eram cheios de videoclipes. Não era igual os mais recentes, que às vezes eles colocam lá trechos de show e fica por aquilo, né? Fica por isso mesmo. Tipo gravado, né? E na época não era muito videoclipe, então tinha clipes assim, bem engraçados, bem divertidos. Então os especiais que eu mais gosto são os da década de 80. Em especial de 86, que tem muito clipe bonito, né? E as músicas também que eu mais gosto também são da década de 80. E as que eu mais curto mesmo não são as clássicas, tipo Detalhes, Calhambeck, Emoções. São aquelas dores de cotovelo, tipo aquelas que eram colocadas para completar o disco ali. Alguma história sua, pessoal, que teve, por exemplo, conhecer a esposa, o Roberto Carlos, ou algum momento especial da sua vida que você lembra que tinha ali a presença da música do Roberto Carlos? No meu caso, quase tudo sempre teve música do Roberto Carlos. Mandava assim nas Mas, por exemplo, agora a esposa você conheceu longe, né? Quando vocês se encontraram ali, alguma lembrança bacana? É isso, né? Que eu pegava, eu mandava assim, às vezes, carta, em forma de carta, a letra, né? As letras da música do Roberto, trechinhos gravados, né? E tem, assim, algumas histórias, por exemplo, igual um dos shows que a gente foi do Roberto Carlos aqui, teve um show na academia de tênis, aí o show, como o local era muito pequeno, o preço do ingresso era muito caro, né? E local pequeno, aí eu lembro que eu e um amigo meu, o Fernando
Fernando Lopes, que faz o programa Foi o tio Fernando. O tio Fernando. A gente pegou... Olha que maluquice. Hoje eu posso contar isso. Há pouco tempo atrás eu não podia contar, né? Eu trabalhava na delegacia, na 10ª. Aí o que eu fiz? Peguei um papel timbrado, na época. Hoje acho que eu já posso falar, não vão me caçar mais por causa disso, não. Aí, bati carimbo lá do delegado e tudo. Fiz um ofício. Já prescreveu, exatamente. Fiz um ofício nomeando eu e o tio Fernando. O tio Fernando trabalhava no bombeiro e eu na Polícia Civil. Para a gente supervisionar a cascata de luz que caía quando o Roberto Carlos cantava Nossa Senhora durante o show. Para ver se aquilo realmente era seguro, se podia, não sei o quê. Então, para dar acesso para isso, para poder dar o aval ali. Aí eu peguei, arrumei um papel timbrado, fiz datilografei tudo bonitinho lá, coloquei assinatura lá, tudo como se fosse o diretor da polícia, não é nem delegado, diretor da polícia. Nossa. E aí foi lá, secretário de segurança lá, estava lá, né? Representando o corpo de bombeiro, o tio Fernando, e a polícia civil, Júlio José. Aí, com isso aí, nós entramos, chegamos lá bem cedo. Olha bem, chegamos lá cedo. Aí eu já entrei com um carro lá junto. O único carro que ficou do lado do carro do Roberto, atrás do camarim, foi o meu, na época. E aí a gente entrou, aí procuramos lá o chefe de segurança e tal. Aí ele foi lá, explicou como é que caía a cascata, que tinha segurança, que não sei o quê. Aí olhamos lá, conferimos, aquela coisa toda. Roberto chegou para ensaiar, para passar o som. A gente chega tremendo assim, o Roberto chegou, olhou para a gente. E aí, garotinho? Cara, a gente chega tremendo na base assim, só que a gente não podia... Dá uma de fã, né? Claro, aí só manter uma pose, beleza. Aí ficamos lá, um tempo lá, né? Aí pronto, fizemos tocar a inspeção e tal. Aí o Fernando estava sem ingresso, né? O tio Fernando estava sem ingresso. E eu falei, não, vamos. Aí a gente ficamos escondidos no banheiro, até chegar a hora do pessoal começar a entrar. Aí fomos lá, estava com o Chico, tiramos as roupas, tiramos tudo, né? As coisas ele tirou a farda do bombeiro, o colete da Polícia Civil, aquela coisa. Assim. Aí enrolamos ali um pouquinho e tal. Quando o pessoal começou a entrar, aí já estava coisa, ele já foi para a arquibancada e eu tinha um ingresso, fui lá para a cadeira numerada. Aí fiquei lá, né? Eu falei, pô, como é que o Fernando vai vir para cá? Né? Para ele já estava legal, né? Pô, né? Aí eu peguei, eu com a máquina fotográfica, aí eu peguei e falei, pô, tem que dar um jeito de passar o ingresso para ele, mas sem ninguém ver, né? Aí eu coloquei o ingresso dentro da máquina fotográfica. E cheguei lá no pessoal que cercava o pessoal ali de onde estava a produção, aquela coisa, né? Entrega a máquina lá para ele. Aí ele até falou assim, pô, por que eu vou entregar a máquina, sendo que ele que está mais perto, ele que tem que ficar com a máquina, né? Mas ele quando ele abriu, ele viu o ingresso. Aí ele deu a volta para o segundo bem e entrou para o outro lado. Aí chegamos lá. Aí, o que eu lembrei? Falei, pô, as primeiras 5 fileiras sempre são para convidados, não são para quem compra ingresso. Né? Então, estava lá, na época era o Roriz, estava o Roriz, Safá de Belém, muita gente famosa, conhecida. Aí eu sentei do lado, ele sentou. Aí foi até a hora do show começar, a gente ficava ali, todo mundo que ia chegando com convite na mão, olhando o número da cadeira, a gente começava a rezar, né? Para ninguém usar a cadeira que eles estavam. Aí foi, passando. Chegou na hora que o Roberto entrou em palco, a gente falou, agora já está tudo escuro, se qualquer coisa a gente fica até no chão. Começou o show, Deus ajudou, que... A cadeira que a gente ficou ali na terceira fileira ali, ó, no gargalo ali. Não tinha ninguém. Não tinha. Que assim, coisa de convidado, acontece muito isso, né? A pessoa, por exemplo, você ganha, né? Às vezes você ganha um ingresso, dá para uma pessoa, né? Não é ganhou porque às vezes é político, porque é conhecido, porque é empresário, e às vezes nem, né? Aí as poucas cadeirinhas assim ficaram vazias assim, as duas nossas. Mas foi uma alegria muito doida. Mas foi um risco, né? E assim, uma bênção mesmo, porque a chance de 2 cadeiras ficar vaga no show do Roberto Carlos... então não, lá na frente... Na frente, é muito complicado. Não, pô, verdade. Olha, chegou o apoio. Chegou I Love Pizza, gente, chegando aqui na casa do podcast. Vou parar só um pouquinho aqui, Júlio. Com certeza. A gente tem que falar um pouco da I Love, né? A gente fala de Roberto Carlos, lembra de amor, né? Lembra de amor. Lembra I Love Pizza. Então, se você quer comer uma pizza bacana, maravilhosa, I Love Pizza. Fala lá com o Julinho, na unidade de Santa Maria. Vou abrir aqui só para dar o gostinho. E aí, Fernando? Manda ver, vai dar não saliva no microfone não, cara. Gente, olha que é isso. Rapaz, tá bonito. E o cheiro, olha que é isso. Essa daqui é até pro Roberto Carlos falar. São tantas emoções. Roberto Carlos, são muitos anos de carreira. Eu acho que a gente vai precisar de mais de um podcast, tá? Acho que eu vou ter que vir de novo. Olha, na hora, mas é uma satisfação, né, cara? Porque gostar de Roberto Carlos e falar com quem entende de Roberto Carlos, a gente tá falando com um cara que realmente conhece. Com uma pizza dessa aí, um cheiro desse aqui, você tem que vir de novo. Até o Roberto Carlos ia querer. Com certeza. Fica à vontade. Fica à vontade. Me fala ir. uma coisa. Essa talvez foi a sua maior loucura. Como que eu posso te chamar primeiro do Roberto Carlos? Um fã
Seria um fã, Fã, tá bom. ou é pouco? Não, tá bom. Não é? Fã é pouco, né, não, Vitorino? Cara, bicho. Porque é muita coisa. Você guarda um acervo do cara, você conta a história do cara, né? Tem muita coisa. É muito Fã e interessante. colecionador, tá bom. Olha que bacana. E cara essa conhece. talvez seja a maior loucura de fã sua que você tenha feito pra tal. Tem algum aí que a gente ainda vai... Tem uma que Eu também é vou- meio eu vou complicada, falar. que é essa Vai lá. que eu falei do show fechado, que também foi meio complicada. Foi uma pessoa que eu conhecia, que trabalhava com um deputado federal, porque esse aí só foram chamados, para você ter ideia, eu liguei para vários, até deputados aqui de Brasília, nem sabiam desse show, que foi um lançamento da Fiat aqui, uma coisa bem fechada mesmo, e era para o pessoal do Mercosul, tinha presidentes de países aqui da América Latina, né? E deputados, uns ou outro deputado federal, estadual não tinha nenhum, para você ter ideia, era coisa, sabe? Quem apresentou foi a Fernanda Montenegro, estava lá, na minha mesa, para você ter ideia, estava a Hortência, estava vários artistas da Globo, muita gente assim conhecida, sabe? Então era uma coisa grande. E aí, mas aí eu tinha aquele tabu, eu falei, pô, não tem nenhum show do Roberto Carlos que eu deixei de ir, eu tenho que dar um jeito. Aí fui correndo atrás, aí essa pessoa que trabalhava com esse deputado federal lá de São Paulo, deputado federal de São Paulo, pegou, fez toda a documentação, não sei o que tal, que ele tinha interesse, já que era uma coisa da Fiat, pediu o convite para ele. É claro que eu não vou citar nomes aqui para não ter problema. Claro. E aí, chegou o convite, aí eu fui lá buscar. Aí, quando eu busquei um negócio grande, bonito, aquela coisa, sabe? Tudo coisa, né? Como de pompas e circunstâncias. Aí, tava lá, pessoal e intransferível. Aí tinha o nome do deputado com o CPF e tudo. Eu falei, caraca, e agora? Como é que você vai usar? Aí eu liguei para ela, aí ela pegou, não, se preocupa não, a gente, algumas horas antes do show, eu resolvi sair, ligou para os responsáveis, falou, olha, ele não pôde vir por causa de um compromisso urgente que ele teve que voltar para São Paulo, mas aí ele vai mandar o representante dele, o assessor dele. Aí pediram o telefone, o nome, vai o assessor e a esposa. Aí pediu o nome isso, cara. e o CPF do assessor, né? Aqui. Aí eu lembro que foi interessante que quando cheguei lá, eu tinha um cadetezinho. Rapaz, acho que era o único carro mais simples ali, era o meu. Que chegou na hora dos manobristas lá. Os caras de Galaxy, Era de só Dodge, coisa, né? Aí da hora que terminou lá, eles até falaram, ó, as pessoas que não sei o que tal, o hotel, tinha até os hotéis para as pessoas, os convidados ficarem, sabe? Era coisa assim, era cama de cima a fora, assim, ó, de fora a fora, coisa linda. Depois, qualquer hora, eu vou postar lá. Foram 10 páginas na revista Cara, só desse evento. Né? Foi o lançamento da Caramba. Fiat. E nesse Cara, jantar, baita da quem revista, foi né? cantar, assim, até então, no convite, em nada, falava nada de Roberto Carlos. Eu nem lembro como é que eu fiquei sabendo que era o Roberto Carlos. Eu sei que quando eu entrei, eu fiquei, caraca, será que vai ser? Se eu tiver feito isso tudo, nem foi o Roberto. Aí eu lembro que cheguei lá, tava aquelas mesas, tudo chique, né? Aí eu fui olhando lá atrás, aí quando eu vi a disposição dos instrumentos, palco. aí eu falei, é Roberto Carlos. Aí eu tive certeza. Você acha que o cara conhece o Roberto? Ele sabe a posição dos instrumentais. Outra coisa cara. interessante, Fica, né, cara? que aí as mesas eram mesas grandes, né? 10 pessoas em cada mesa. Aí tinha um pessoal de revista, tinha um artista, a Hortência, que era do basquete, estava na nossa mesa também. Aí eu fiquei... Aí tinha um prato, 3 copos assim, garfo aqui, não sei o quê, e eu falava, caraca. Aí quando o garçom passava, se alguém da mesa pegasse, aí eu Você pegava pegava também, os que aí eu olhava o que ele usava via. para não pagar mico, né? Posso contar uma história Mesmo rapidinho assim, aqui? na hora do vinho lá, o garçom veio trazendo, aí eu peguei, pus o copo aquele, discretamente, colocou no outro, é porque tinha diferença, né? Eu não sabia nada. Sabia, não sei nada de de vinho, um de não sei o quê. exatamente. Tem a história do cara, posso contar uma rapidinho aqui? Diz que Claro. um cara- Claro. Diz que tinha um camarada, um fazendeirão rico, mas nunca tinha ido na cidade. Aí um dia ele resolveu na cidade, teve que ir na cidade resolver um problema. E aí ele chegou lá por hora do almoço, 11 horas da manhã, ele morrendo de fome, falou, caramba, e agora, como é que eu vou fazer? Não conheço nada de cidade. Aí ia passando um cara, ele falou assim, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que eu faço para comer aqui? O cara falou, pô, o cara é chique, né? O cara chegou, pô, tem um restaurante aí, pode ir no restaurante aí. Mas o problema é que eu não conheço nada de restaurante, não conheço a comida daqui, não sei como é que é. Eu sou da fazenda, acostumado a comer arroz, feijão, batata doce, não sei o que e tal. O cara falou, não, como é que eu vou fazer para saber o tipo de comida que eu vou pedir e tal? Aí o cara falou, não, é simples, pô, você faz o seguinte, você pega, fica na porta, quando entrar um grande final, daqui a pouco o pessoal chega para almoçar, o pessoal aqui que trabalha aqui nas empresas aqui do lado, eles chegam para almoçar, você vai e entra, pô. E aí, onde ele sentar, você senta na mesa do lado. E o que ele pedir, você pede. Ele, pô, boa ideia. Aí chegou um cara no final, bacana, entrou, sentou lá, ele sentou do lado. Aí o cara, garçom, por gentileza, me vê o menu. Aí ele, 2. Aí o cara foi lá, pá, beleza, menu e tal, e só de olho. Aí o cara, garçom, por gentileza, me traga me traga um vinho, por favor. Aí ele, 2. Aí o cara olhou pra ele e o cara tá lá. Aí o cara, me traga isso. Ele, 2.
2, não sei o quê e tal. Tudo que o cara pedia, ele 2, 2. Pá, melhor da história. Pediu tudo certinho, comeu tranquilo. O cara tá lá e tal. Aí o cara virou para ele, garçom, por gentileza, me traz um engraxate. Aí ele falou 2. Aí o coroa olhou para ele e falou, pô, meu amigo, você não acha que... O cara já tava pé da vida com ele. Ele falou, pô, meu amigo, você não acha que um engraxate só dá para nós dois, não? Tem nada a ver, filho. Você come um, eu como o outro. Eu pensei que ele ia pedir a cor. Já pensou? 2. 2, não, nada a ver. Você come um, eu como o outro. E aí é igual o Júlio lá. O cara 3 estados, você ficava olhando. Opa, eu pego aqui, eu vou pegar isso aqui. Se tu tira o olho, eu tava enrolado. O legal de ter um hobby, ser fã de algo é isso, né, Júlio? Ele traz movimentação para o seu vida. Traz coisas que... Muita coisa divertida. Acredito que situações você nunca tinha pensado que iria passar, né? Viver, assim. Então. Não, em muitos momentos, assim, que é interessante. Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha aquela coisa, o dia que o Roberto lançava um disco, eu tinha que comprar no dia do lançamento. Se comprasse no dia seguinte, já não servia. Então, já aconteceu várias vezes. E aqui no Gama, eu lembro que não tinha discoteca aqui. Tinha uma aqui no Mercadão, mas aí demorava a chegar. Então, eu tinha que ir lá pro plano. Era 2001, lá no Conic, ali? No Conic, Aí eu lembro que teve vezes de eu chegar lá e ficar lá. Eu falei, chegou o disco do Roberto? Cara, não tem previsão. Eu falei, não, vai chegar hoje. E o cara até brincando, não, vai chegar não. Eu falei, não, chega hoje ainda. O cara sabia do cara da loja. E aí eu lembro que uma vez o cara riu, que foi chegando no final da tarde e nada, aí quando chegou, mas aí o cara não tinha nem colocado, não, tem que esperar pôr o preço, não, vou esperar aqui e tal, né? E eu tinha que comprar no dia. E era muito gostoso que você entrava no ônibus, aí você abria, que o disco do Roberto tinha capa dupla, né? Aquela capa aí, a letra da música, aí eu vinha de lá aqui, olhando aquilo, imaginando como é que seria a letra. E aí eu tive até a primeira decepção com a música do Roberto Carlos, vindo de lá para cá, o disco de 74, a música quando eu li lá, Jogo de Damas. E na época eu tinha um tio que era taxista, e taxista viciado em jogar dama. Então me ensinou a jogar dama e eu fiquei viciado em jogar damas. Então eu vim de lá, e esse disco, esse de 74, ainda não era capa dupla, então não vinha com a letra. Aí eu vi só o título ali, Jogo de Damas. Eu vim de lá aqui, para me doido, a primeira música que eu queria ouvir era essa, porque eu ficava imaginando assim, pô, como é que vai ser? Joga dama, pula aqui, pula ali, vira dama, come uma pedra. Eu achando que a música estava falando do jogo de dama, né? Aí quando chegou, para mim a decepção não tinha nada a ver, era outra coisa. Era outra dama. Era outra dama. Né? Me fala uma coisa, Júlio. Cara, você é da época do disco, você contou aqui pra gente. Tem. Você era mais prazeroso? Muito mais. É uma coisa que eu comento sempre com o pessoal, coisa que, às vezes, a nova geração hoje, aquele prazer, a gente, por exemplo, disco de novela, por exemplo, às vezes você gostava de uma ou duas músicas, e os LPs eram, assim, pra gente, no caso, eram caros. Então, a gente ia para casa de um colega para poder ouvir disco, gravar numa fitinha. Era emocionante você pegar um disco e estar ali com 10 músicas, aí, quer dizer, só tinha aquelas 10 músicas. Então, você ouvia aquilo repetidas vezes ali, né? Por isso que a gente decora. Hoje não, hoje você, no Spotify da vida, você tem tudo, de todos os cantores, você tem tudo. Então, fica uma coisa assim mais artificial. Você não tem, é prazeroso você pegar um disco, abrir a capa, ver o encarte, ler ali os detalhes ali. É uma sensação muito alto, gostosa. Né? Ainda colocava o som altão, né? O som altão. Eu acho que tem muita gente, igual o livro, né? Que fala do cheiro, do papel. Por exemplo, eu tenho, né? Eu gosto muito de tecnologia também, tudo. Mas você lê em PDF não é a mesma coisa de você ler um livro. Quando eu gosto... Hoje, o que acontece? Eu ainda compro, né? Os discos, quando lança. Às vezes principalmente por causa de coleção. Né? Não só de Roberto Carlos, que eu coleciono outros também. Mas principalmente eu coleciono tudo dos anos 80, coisas que na época eu não tinha como comprar. Às vezes eu recebo, igual comprei vários discos ultimamente, né? RPM, Michael Jackson, aquele LP War the World, Grease no tempo da Brilhantina. Assim, coisas que eu era fã e não tinha como. Aí hoje eu compro brinquedo, livros, revistas, discos, filmes. Eu gosto de ter os discos, os filmes em DVD, né? Você ter ali, você ter físico, né? Agora hoje é tão sem graça ali, o Roberto põe lançou uma música nova ali. Aí, segundos está na sua mão, né? No mesmo, na memória está ali, mas você não tem ela ali, sabe? Aquela coisa palpável, aquela coisa de, né? Era muito mais emocionante. Inclusive, ultimamente voltou, não foi, Fernando? As vitrolas, né? Eles começaram a fazer as retrô, né? As vitrolas retrô aí. Eu acho que para atender essa expectativa mesmo. E ela já vem bem completa também, né? Ela não vem só vitrola. Ela vem com pendrive, entrada por pendrive, DVD. Eu comprei uma CD recentemente. tal, Aí ela, inclusive, você passa do vinil para pendrive,
né? Toca pendrive, tem saída para uma caixa de som maior. Né? A gente fala muito de felicidade hoje, né? É um tema que acho que está todo mundo buscando felicidade o tempo todo. Mas eu acredito que se perdeu um pouco porque se perdeu os detalhes das coisas, né? Isso. Porque quando a coisa é mais rara, por exemplo, sai um disco. Pô, você tinha que comprar aquele disco, você tinha que ouvir. Então, você tinha aquele ali, você ouvia várias vezes. Hoje, na hora que, antes de sair, você já sabe tudo dele. Era igual filme. Eu lembro que a gente saía, eu trabalhava no Banco Real, a gente saía, juntava a turma, pô, vamos assistir um filme, vamos lá, né? No caso, era o Cine Atlântida, na época, parecia um ginásio. A gente saía para ir assistir um filme sem nem saber qual filme estava em cartaz. Aí chegava lá, a gente olhava, ia no Cinemácia, ia no Cine Brasília, olhava lá e pelo cartaz, a gente tinha aquela coisa, tinha, por exemplo, o nome James Cameron, por exemplo, Steven Spielberg, é esse. Isso assim a gente já sabe, né? Bons atores. Você entrava para assistir o filme sem nem saber do que o filme falava. Hoje, antes do filme ser lançado, se você gosta, você já sabe tudo. Sabe a história, sabe a cena, já viu cena, já viu isso, já viu aquilo, já perde muita coisa. Já viu, porque principalmente quando você gosta, né, você vê tudo. Você falou na questão do cheirinho, eu lembrei, até as provas antigamente, né? Era o mimeógrafo. O cheirinho de álcool. O povo chegar já gelar, pode do terror. O pessoal achando que álcool é de hoje, né? E nós já era viciado de já álcool viciado desde logo aquela mesmo. época. Isso que você falou, eu me lembro assim, não como vinil, mas como videogame, né? Da época Videogame. por exemplo, Super Nintendo, ela pegava a caixinha, O Atari, o cartucho. Do videogame ali. Por que a gente viciava num joguinho ali? Porque, pô, o cartucho, você tinha um cartucho, por exemplo, eu lembro que eu tinha um galo aqui na mão aqui por causa do Enduro, que eu colocava aqui, ficava, né, jogando aqui. Isso, o joystick aqui, tan. Então você jogava por horas o mesmo jogo, porque você tinha poucas opções, né? Decathlon, né? Decathlon era para quebrar o joystick de todo mundo. Né? Eu lembro daquele primeiro, aquele primeiro da bolinha que ficava tipo o campo, né? Você lembra? Isso. Ficava uma barrinha. Uma barrinha de telejogo. Eu tenho lá um telejogo, eu tenho um telejogo novinho. Só levando para cima e para baixo, batia, já ia lá. Não, e um pouquinho antes, que eu sempre gostei disso, eu comprei um microcomputador, um MC1000. Pra você ter ideia, ele não tinha como você gravar nada. Então você comprava uma revistinha que vinha o código. Então você digitava 3 páginas ali, aí quando dava enter, erro na linha 1300 e tanto, aí você tinha que digitar. E assim, tirou da tomada, deu um pico de luz, já era, tudo de novo. Aí você jogava ali um pouquinho e tal, sem som e sem cor, né? Era tudo basic ali, 10, GoTo, print, sei o que, tal, aí você programando. Aí depois já fiquei mais avançado, comprei um que gravava fita cassete, então você digitava e gravava, aí na hora que você ia jogar, você colocava a fitinha para rodar, ficava... Aí torcendo ali para não dar um errozinho, se desse um erro, pronto. Né? Mas olha, imagina o tempo de felicidade, né? Era de comprar o código, de digitar. Você falando do Roberto Carlos, a sua alegria começava, sei lá, bem antes, mas você pegar um trecho, imagina a sua ida daqui pro plano, né? A espera lá na frente à loja de disco. Pegava uma girão. Aí pegar de volta, isso. Vindo, lendo. Então, era horas, um dia de felicidade. Tinha todo um conteúdo. Então, aquilo, você valoriza mais a coisa quando a coisa é mais difícil. Sim. Né? Hoje é tudo muito fácil. É muito rápido. É igual máquina fotográfica, né? Antes eu lembro, quando eu namorava minha esposa, eu ia para Minas. Olha bem, eu comprava 3 filmes. Quando eu ia para show, voltando aqui para Roberto Carlos, ia para show do Roberto Carlos, comprava 3 filmes de 36 poses. Tirava aquele tanto de foto e pra depois revelar. eu tinha que... Aí vinha do show, na segunda-feira tinha que ir lá no plano, que era deixar o filme para revelar. No Conjunto Nacional? No Conjunto Nacional. Para 5 dias depois, pegar a foto e ver. Aí você olhava lá, aquele tanto de foto, essa queimou, essa não prestou, essa ficou escura. Aí aquele tanto de foto, reserva uma ou outra. Hoje não. Você tira a foto aqui agora, peraí, deixa eu ver. Não, eu só não gostei, vamos mudar aí. Em aniversário lá, a criançada de hoje, você tirou uma foto, todo mundo já quer ver na hora. Não, se você deixou no celular e o celular da pau, já era, você perde tudo. E isso que o Júlio está falando é verdade. Por exemplo, a alegria e a expectativa de buscar as fotos. Isso. Aí vinha um pacote, lembra? Isso. Com as tiras de filme. Com as tiras de negativos. Não era? Isso, os negativos. Gente, era incrível aquilo. Quer dizer, era mais lento as coisas, mas a gente dava mais valor. Prazer, cara, tinha prazer em fazer. É verdade, com certeza. Isso entra... Desculpa, Fernando. Isso entra um pouco na questão do Roberto Carlos, que a gente volta um pouco do início que você falou, que ele preservou a imagem dele, né, nesse ponto. Exatamente. Isso. Não ficou tão fácil, né, apesar da internet. Isso. Bacana. Alexandre, mas olha só, Julião, pra gente fechar, você tem um compromisso também, não tem? Agora você... Estamos à vontade aqui, mas eu sei que vocês têm tempo.
Pensei que você tinha compromisso. Tá errado. Não, começaram antes, mas tudo bem. Ah, tá. Eu acho que Não, esse mas pod aqui vai ter que ser parte 1 e parte 2. Então vamos colocar a parte 1 agora, né? Hoje. Depois a gente vai marcar a parte 2, porque tem muita história. Roberto Carlos tem uma história longa, cara. Você sabe tudo do cara, então a gente vai ter que, né? Falamos que ele tem o programa mais antigo da rádio, né? É, isso aí que eu ia Fala perguntar rádio agora. lá, A o questão dia do do programa, porque quem vê o fala pod aí do vai querer programa, ouvir lá isso, depois. Todo sábado, de 8 às 10 da manhã, Rádio Comunidade 98.1, né? Aqui no Gama, 98.1. E se você, em qualquer lugar do país, pode ter o aplicativo da rádio, né? Comunidade FM Gama, 98.1, ou entra no site, né? 98fmgama.com.br, aí lá vai ter o link pro aplicativo da rádio, né? Os programas também são transmitidos via YouTube, a pessoa pode participar. Não né? podemos deixar... Mas, enfim, no sábado, de 8 às 10 da manhã, é um dos únicos programas... Olha bem, e o programa tem uma vantagem. Lá a gente não toca só o que o Roberto Carlos gravou, não. É um programa que você ouve muitas. Lá são mais de 150 faixas do Roberto Carlos que não foram lançadas. Olha que Então você interessante. tem Roberto Carlos cantando na missa, Roberto Carlos cantando Senhor, que viesse cantando, né? Usa assim, Roberto Carlos, os trechos dos especiais de fim de ano com os convidados, sempre quando terminou o especial, já passa ali, corta as faixas ali, já leva lá para o programa. Então, se você lembrou, Roberto Carlos cantou com Luan Santana, Lobo Mal, liga lá que a gente tem lá para você poder recordar. E o ouvinte pode massa, ligar hein? e pedir. Com certeza. Pode participar ao vivo no YouTube Participar também. ao vivo, com imagem também. Como é que é o nome daquele ouvinte lá da Bahia? Adalgisa Adalgisa Santana, um grande Santana. abraço aí, Adalgisa Santana. Mandar um abraço fãzão, pra né? ela. Adalgisa, abraço pra você, tô sentindo falta. Ela sempre falava comigo também no Décadas de Ouro, sentindo falta de você lá, né, pra poder... Avisa que mudou o horário. Avisa A que mudou o gente não horário. pode esquecer de deixar um abraço aqui para 98.1 Rádio Comunitária Não, claro do que Gama. não, é lá verdade. todos eles e também o Júnior lá, né? Que é O um cara Júnior. muito bacana, recebe a gente muito bem lá. E também tá aqui nos nossos bastidores aqui. O Júnior lá que é o Antônio. responsável lá por toda Um a parte abraço aí, obrigado pelo tecnológica apoio da de rádio. sempre, né? Que tá apoiando aqui a gente. Algum sonho que você tenha a ser realizado em relação ao Roberto Carlos, né? Algo que você gostaria de poder viver ao lado dele ali, um encontro, uma coisa mais... O que você gostaria? Você tem alguma coisa em mente que você gostaria de realizar? Assim, para ser sincero, assim, já são muitas emoções, né? Eu, assim, com relação ao Roberto Carlos, assim, às vezes as pessoas perguntam, o que você pediria para ele? Eu falei, nada. Eu ia só agradecer, porque as músicas, né, realmente marcam muito a vida da gente, são muitas emoções, muita coisa interessante. Agora, para dizer assim, uma coisa sonhar assim, né? Já pensou se ele gravasse uma música de composição minha? Ia ser legal, né? Caramba, Que legal, Ó, que massa. legal. Já tentou? É bem complicado. Essas coisas que até para chegar na pessoa mesmo é muito difícil. Assim, esse tipo de coisa, né? Você fica meio sem jeito, é complicado, mas, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível, né, cara? Nunca pode dizer assim, não vai acontecer. Claro que tudo pode acontecer. O sonho era conseguir pegar uma rosa. Ou ir um show, fui. Depois era conseguir pegar uma rosa, pegamos. Depois era tirar uma foto, tiramos. Conversar com ele, conversamos. Então, de repente, né? De degrau em Tá degrau, tá degrau. Já Gravar conhece uma o música? maestro. Gravar uma música? Gravar uma música? Gravamos. Ai, quando gravar Ó, também aí, tem que Glória. voltar Então, aqui, né? Não pode crer, galera, gravei uma com o Roberto. Mandei uma música, o Roberto, ele gravou. Pronto. Pronto, acabou o problema. O que você gostaria que fosse feito com o seu acervo? Pós, Júlio. A gente nem pensa nisso, né, Júlio? Que não ficasse perdido. Né? Assim, inclusive, assim, tô até fazendo lá, o tio Fernando mesmo que está fazendo, né, lá fazer a propagandazinha para ele aqui, o Móveis Transfer, que é um trabalho muito bonito lá, que na empresa deles, são pessoas sempre que, dependentes químicos, aquela coisa e tal, uma ajuda muito grande. Bacana. E aí está fazendo uma exposição muito legal lá, que eu vou fazer toda uma exposição lá para colocar as coisas do Roberto Carlos, né? E aquilo né? Como diz, pós-Júlio J depois, pessoas poderem ver, né? Conferir aquilo ali, achar legal. Bacana. Bacana, Muito legal. Muito bom. E aí? E aí? Por hoje é só, companheiro? Só companheiro. Senão nós vamos mais 3 horas com ele aqui. Júlio, Não, Júlio, pode ir. muito Fica à obrigado, né? Não, eu que de agradeço a Mas antes de oportunidade. deixar o meu obrigado, eu queria que você passasse pra gente aí os seus canais, onde as pessoas podem te encontrar, né? Isso. O seu Instagram, YouTube, sei que você tem um canal. Tem um não canal. vai dar pra falar, mas o cara tem um canal. Não, tem um canal aqui, Alexandre. Só 90 e tantas mil pessoas no canal do cara. Então fala um pouquinho, ó, né, quem quer te seguir, quer te conhecer também, porque tem outros fãs do Roberto Isso. Carlos. Acompanhem lá, procurem lá Instagram, Facebook, Twitter, no YouTube, Júlio Fluminense, né? Tudo junto, Júlio Fluminense. O Júlio ali fez uma Fluminense. carinha ali. Nome bacana esse Júlio. Fluminense. Fluminense, pô. O Júlio entregou. @Júlio Fluminense. E aí, tanto no Facebook quanto no Instagram e principalmente no YouTube,
Você vai encontrar muita coisa sobre Roberto Carlos. Inclusive no meu canal lá no YouTube, procura lá youtube.com/Júlio Fluminense, se inscreva lá. Hã? Não, Fluminense mesmo. Júlio Fluminense. Você vai poder ver vídeos, né? Algumas reportagens, né? Comigo, assim, outras emissoras, outras coisas. Muitas raridades do Roberto Carlos, vídeos exclusivos sobre o Roberto Carlos, a história do Roberto Carlos contada por músicas dele mesmo, shows, muita raridade. Sobre o Roberto Carlos vai achar muita coisa, né? Além das minhas composições, que eu também, né, tenho algumas músicas, uma coisa, videoaulas grátis, gratuitas de teclado também, muita coisa de música, né? Algumas coisas de humor. É bem eclético, bem variado. Né? Tá bem legal, vocês vão gostar. Procura no YouTube, Júlio Fluminense. É isso aí. E o meu site também, www.juliojosé.com.br. juliojosé.com.br, e lá vai ter link para o meu currículo Roberto Calístico. Lá tem toda a história, todo o acervo. Lá tem o link para a primeira página do Roberto Carlos. Que é aquela que você criou? Criei em 97. E aí a gente acabou tombando ela como patrimônio da internet. Você quiser saber como é que eram as páginas do passado, da década de 90, ela está lá intacta. Eu preferi não ficar atualizando, já que depois surgiu o site oficial, surgiu outros sites bem maiores, né? Igual o Clube do Rei, Planeta Rei, sites muito, muito bem feitos, né? De amigos nossos também. Nunca teve aquela questão de concorrência, né? Sim. Aí aí ele ficou tombado, né? Como patrimônio da internet, você vai ter link para essa página e vai ter link para os canais também, inclusive o programa da rádio também. E é muito interessante permanecer a original, porque o valor dela tá nisso, né? E para as pessoas verem como é que eram as páginas, você vai ver lá que é aquela coisa bem diferente das páginas de hoje, que tem flash, tem isso, tem aquilo, tem coisas dinâmicas, né? Movimentos. Era uma coisa bem mais estática, só que com bastante informação, né? Bacana. Muita informação. Bom, para agradecer o apoio, né, da I Love Pizza, que I Love Pizza sempre nos presenteando com muito sabor aqui. Então, I Love Pizza, o Julinho aí, um abraço para você. I Love Pizza Santa Maria, Gama, que é uma boa pizza, I Love Pizza. Agradecer também o pessoal aqui da Casa do Podcast, né, que a galera aqui, gente, é incrível. E se você quer gravar o seu podcast, assim como eu e o Fernando, fora o Véi Podcast também, que você pode acompanhar aqui, vem gravar conosco aqui na Casa do Podcast. Entre em contato, manda um direct que a gente faz uma coisa bem bacana. Vou fazer os meus agradecimentos e passo para ti já. Tranquilidade. Júlio, cara, incrível. Tive a oportunidade de conhecer por uma oportunidade, mas hoje foi incrível, de verdade. Por tudo, porque a gente vê uma paixão pelo Roberto Carlos, mas vê um ser humano muito incrível também. Né? E não é à toa que você gosta das músicas dele. Então, meus parabéns. E fora as surpresas, né? A parte musical que você tem, o seu canal lá no YouTube, então, e a paixão pelo Roberto Carlos. É fácil entender porque todo mundo que encosta em você se apaixona porque você explica com muito amor. Então, eu quero te agradecer, né, por ter aceitado nosso convite aqui de vir no nosso podcast. Muito obrigado, viu? Julião, mais uma vez, cara, só te agradecer, né, aí por essa presença aí, por esse papo bacana aqui. Tem muita coisa do Roberto, a gente vai voltar aqui mais vezes para poder conversar muito mais sobre isso. Muito mais. Porque é uma história bacana, é um cara que tem realmente uma história, lindíssima a história do cara, né, desde quando começou lá até os dias de hoje. É um cara que realmente conhecido aí mundialmente, muita gente adora, muitas pessoas adoram de verdade. Eu também gosto, como eu te falei, curti naquela época de criança lá, curti muito o Roberto e tal, curto até hoje. Esse música lá, quando toca, show de bola. Então, assim, cara, queria te agradecer, você é um cara que sabe tudo do Roberto. Então, você vai passar aqui, vamos marcar outras vezes para você voltar e passar muito mais aqui para a gente, ensinar para a gente que apenas a gente é fã, mas não conhece a história. A gente conhece mais ou menos, mas não igual você. E tem músicas que a gente nem sabe que existem porque nunca foram lançadas. Isso é um cara realmente que sabe tudo. Você é um cara, como o Alexandre falou, um cara muito especial aí, amigo aí, que estamos juntos aí nessa caminhada aí, firme e forte, Rádio Comunidade, você com o programa do Roberto lá, que faz o maior sucesso, que a gente sabe disso. Cara, eu te desejo sucesso aí para você, saca? Muita saúde aí, paz para você e para tua família. E continue esse cara aí, sempre tranquilão, humilde, simplicidade, que é um cara que vai longe ainda, tem muita coisa pela frente aí, ainda vai contar muita coisa ainda pra gente, ainda vai conhecer ainda muita coisa do Roberto daqui para frente. Parabéns aí pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento, por tudo que você tem até hoje. E, cara, qualquer coisa aí, conta com a gente vai estar aí também contando contigo. Eu que agradeço, né, mais uma vez aí, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Parabéns pelo podcast, pelo programa, parabéns também aqui para o pessoal aqui da Casa do Podcast, né? Muito agradável aqui o ambiente, tudo muito legal aqui, o pessoal aqui muito atencioso, muito legal. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? Realmente foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E no que precisarem, qualquer coisa, pode contar comigo,
né? E como diz o nosso amigo Roberto, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. É isso aí, valeu, galera. Pessoal, Galera, não perde, não, os nossos podcasts aqui da Casa do Podcast, tá bom? Acompanhe nosso canal, já tem mais novidades. Um abraço. beijo no coração, valeu, obrigado. Semana que vem a gente está junto aí de novo com mais um convidado aqui. E, claro, mais um podcast bem especial para você, com esse papo aqui bem legal. Fernando Lucena, Alexandre Palomo, Júlio José, Júnior, J. Júnior e A Casa do Victoriano e a Podcast. Casa do Podcast. Valeu, galera. Até mais. Gente, com Deus. Até mais.